pelo privilégio de estar na tua casa nesta noite. Para este culto, Senhor, de adoração ao teu nome. Abençoa os teus filhos que já têm chegado, aqueles que ainda vêm a caminho. Que tudo seja guardado por ti, Senhor, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. O hino de número 258. É esse, né, que nós falamos. E o outro é... Qual sobre a cor para iniciar? 317. Tá, pode ser. 317, então, irmão, nós vamos cantar esse hino maravilhoso. 317. Como brilha do Oriente o relâmpago do Ocidente, desse modo voltará do céu Jesus. Toda a igreja cantando, irmãos. Um Salvador meigo é Cristo Jesus. Toda vez que eu canto esse hino, lembro do meu papai. Eu gostava muito de louvar o Senhor com este hino. Um Salvador meigo é Cristo Jesus. Cristo Jesus.
Ele minha alma salvou, também meu pecado tomou sobre. Salvador é Cristo Jesus, por dele minha alma salvou, também meu pecado tomou sobre si, na cruz quando me resgatou. Na rocha eterna firmada estou eu, e tenho a salvação, me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com tua mão, velando-me com tua mão. As bênçãos do céu desfrutando eu estou, em Cristo, Filho de Deus. Alegre eu vivo, andando na luz, prossigo na senda do céu. Na rocha eterna firmada estou eu, que tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com tuas mãos, velando-me com tuas mãos. As pragas que eu tive, Jesus as tomou, agora liberto estou. A graça me basta que Cristo me deu, assim para o céu restou. Na rocha eterna firmada estou eu, que tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com tuas mãos, velando-me com tuas mãos. Pintando a linda, então verei com anjos ansiando no céu. Hino de glória eu entoarei aquele que por mim morreu. Na rocha eterna firmada estou eu, que tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com tuas mãos, velando-me com tuas mãos. Maravilha! É muito hino bonito, né? Pastor, só faz a leitura para nós. Pastor Écio vai estar fazendo a leitura e orando com a igreja. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Deus abençoe a vida de cada um. Vamos abrir a Bíblia no livro de Salmo, no capítulo 127. Amém? Eu vou ler o primeiro e por diante os irmãos leem, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam-se. O Senhor não guarda a cidade, em vão. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são a herança do Senhor,
e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flecha na mão valente, assim são os filhos da mocidade. Todos juntos. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua bebida. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Nosso Deus, nosso Pai querido, Deus amado, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador. Oh, Jeová Jiré, Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Shalom. Tu és tudo para nós, Senhor. Tu és o motivo de nós estarmos aqui, Senhor, de pé. Tu és o motivo, Senhor, de nós virmos te adorar, meu Pai. Senhor, que nesta noite, em nome de Jesus, o Senhor possa falar conosco, Senhor, atender as nossas petições, meu Pai, e também, meu Pai, receber o nosso agradecimento, Senhor, por todas as coisas maravilhosas, Senhor, que o Senhor tem em nossas vidas, meu Pai. Senhor, caminhe conosco pela manhã, pela tarde, pela noite, em todos os momentos, meu Deus. Quando estivermos dormindo, meu Pai, nos livra do passo do passarinheiro, nos livre da peste perniciosa, de toda enfermidade que nos assola, Senhor. Cura, liberta, Senhor. Batiza com o Espírito Santo nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem assentar. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Amém, irmãos? Vencendo vem Jesus. Nós somos o povo mais do que vencedor, porque temos o Senhor Jesus, né? Que é o forte, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade. E nós vamos dar continuidade ao culto. Já vamos ouvir a irmã missionária louvando o Senhor. A senhora, dá para louvar? Dá, né? Jesus é bom, né, irmãos? A saúde dela, Deus está abençoando. E não fique em casa mesmo não, né? Não fique em casa. Aqui é o hospital. Né? Aqui é o hospital para nós receber a cura, receber a solução dos problemas, receber tudo aqui. Amém. Boa noite, irmãos. A paz seja convosco, amém? Assim, ontem a gente foi lá no pastor Amadeu fazer uma visita, né, lá na tenda. E tinha um pregador que pediu assim que fechasse as mãos e pedisse aquilo que queria. E quando ele terminou, né, ele perguntou qual eram as pessoas que a mão brilhou ou que não podia abrir a mão. A minha não brilhou e eu abri a mão normal. Porém, veio uma estrela cadente assim do lado direito e parou aqui. E o tempo todo ficou brilhando assim, que me atrapalhava até a vista. Aí quando ele atendeu todos, eu cheguei e falei. Ele falou, isso aí é o teu anjo da guarda que está te cuidando e te mantendo em pé. E hoje quando eu cheguei aqui na igreja, a estrela veio comigo. Amém? Recebe, Senhor. Recebe, Jesus, pois é para ti, Senhor. Em mim, uma luz brilhou mudando o meu viver, me deu liberdade, me livrou do mal.
sou um vencedor. Quem me garante isso é o amor de Deus. Jesus é Rei poderoso, Ele é dono incomparável. Quero sempre adorar, pra sempre aplaudir tanto amor. A quem eu encontrar, vou falar. Não existe outro Deus igual, que transmite a paz real. Ele contempla o mundo e vê os absurdos, mas ninguém se esconde do olhar de Deus. Não, 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 mas quem dá glória é Ele. E a outro Deus não serve, não. Sua herança é o céu. O amor, quem eu encontrar, vou falar. Ele contempla o mundo e vê os absurdos, mas ninguém se esconde do olhar de Deus. Não, 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 quem dá glória é Ele. E a outro Deus não serve, não. Sua herança é o céu. Pra sempre vou cantar o amor, a quem eu encontrar, vou falar. Não existe outro Deus igual, que transmite a paz real. A paz real. Glória a Deus, aleluia. Eu agradeço a Deus por tudo. Irmã Vera também vem louvar o Senhor. É assim, irmão. Deus que abençoe a nossa missionária Júlia, sempre louvando o Senhor, né? E é assim, na luta ou na dor, sempre louvando o Senhor, porque a misericórdia vem do Senhor para nós. Após a irmã Vera, nosso irmão Maurício também vai deixar a sua participação esta noite. A paz do Senhor, amados. Que Deus abençoe a todos. Graças te damos, Senhor, pela tua presença, meu Deus. Receba, Senhor. Sonhos e planos desabaram, projetos se foram e você prostrado ao chão sem esperança a sofrer, esquecendo as promessas que eu te fiz um tempo atrás. Em teu
Meus lábios só lamento e nada mais, mas não te esqueci. Minhas promessas em tua vida eu irei cumprir. Eu não mudo, eu não falho, o poder é meu. Vou ressuscitar teus sonhos, sou teu Deus. Eu estou contigo pra te defender, eu estou contigo pra te socorrer. Não tem mais que todos se desampararam, confundo os homens por amar você. Essa noite curta dele vai passar, um novo dia pra você faço raiar. Não temas se eu te sustento e te digo, eu sou Jeová. Jeová, sou o Deus que cura. Jeová, direi, providência sou. Jeová, Shalom, sou a tua paz. Jeová, Nissi, sou bandeira sou. O grande El Shaddai, Senhor dos exércitos. Sou Deus de longe e também de perto. Pra te dar vitória, faço como eu quero. Eu sou o Senhor. Eu sou Deus de Israel, o Elohim, Emanuel, Supremo Rei do Universo. Manda em tudo, meu trono é no céu. Sinta minha glória, sinta meu poder. Eu estou agindo, pode receber. A tua vitória determina agora. Você vai vencer. Aleluia, glória ao Senhor. Eu estou contigo pra te defender, eu estou contigo pra te socorrer. Não temas que todos que desampararam, confundo os homens por amar você. Essa noite escura breve vai passar, um novo dia pra você faço raiar. Não temas que eu te sustento e te digo, eu sou Jeová. Jeová, sou o Deus que cura. Jeová, direi, providência sou. Jeová, Shalom, sou a tua paz. Jeová, Nissi, sou bandeira sou. O grande El Shaddai, Senhor dos exércitos. Sou Deus de longe e também de perto. Pra te dar vitória, eu faço como eu quero. Eu sou o Senhor. Eu sou Deus de Israel, o Elohim, Emanuel, Supremo Rei do Universo. Manda em tudo, meu trono é no céu. Sinta minha glória, sinta meu poder. Eu estou agindo, pode receber. A tua vitória determina agora. Você vai vencer. Eu sou Deus de Israel, o Elohim, Emanuel, Supremo Rei do Universo. Manda em tudo, meu trono é no céu. Sinta minha glória, sinta meu poder. Eu estou agindo, pode receber. A tua vitória determina agora. Você vai vencer. Aleluia, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmão. Deus abençoe nosso irmão velho, né? Sempre louvando o Senhor. Maurício, deixa a sua participação aí também. Depois do Maurício, nós vamos ouvir também a missionária Ana, deixando a sua parte também, irmão. Vamos louvar o Senhor. Jesus é bom, Jesus é misericordioso. Não deixou faltar para nós nada nesse dia, graças a Deus, né?
Não faltou água, não faltou alimentação, não faltou nada. O fogo de vida, por isso nós estamos aqui felizes, né, Maurício? Também quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Quando o pastor Jaba falou que aqui é um hospital, eu me lembrei do tanque de Betilha. Porque todos que estavam ali eram necessitados. E não é diferente que nós também, né? Se eu vim até aqui porque eu necessito. Né? E nós vimos que quando Jesus perguntou para aquele homem se ele queria ficar são, ele disse, não tem um homem que me coloque no tanque. Então, eu acho interessante, irmão, todos aqueles que estavam ali, nenhum deu para dar uma mãozinha para ele, porque era uma oportunidade. De tempo a tempo, ninguém sabia que hora que vinha, que acontecia. E eles estavam todos ali, era muita gente, irmão, se nós procurar na Bíblia e ver, era muita gente. E Jesus sabia que aquele homem nunca ia ser curado. A situação dele, irmão, não dava para chegar, alcançar a oportunidade. Não adiantava, ele estava ali porque as pessoas tinham que ser enfermo, traziam e colocavam naquele lugar ali. E esperando que o que eu acho interessante, irmão, que só um é que recebia, naquela oportunidade, só um recebia cura. Os outros podiam se ligar 50 atrás daquele que não adiantava. A chance era só de um. E nós tivemos um privilégio, irmão, que a sorte nossa é para todos. Quando a água é agitada, aleluia! Se a água for agitada aqui nesta noite, se o ambiente for agitado, todos participam. E ele não, ele era só aquele que conseguisse. E Jesus disse para ele que a edificação, ele ficou até na expectativa, dizendo, não tem um homem que me coloque no tanque quando a água é agitada. E Jesus disse para ele, então, pega a tua cama e vai. E não conta para ninguém. Interessante mesmo. Jesus nunca quis dizer para ele, pega a tua cama. Eu creio, irmão, que a cama dele era uma esteira. Não conhece que é uma esteira? Que todos os paralíticos que eu conheci, nós tínhamos aqui no Macaco, a cama deles era uma esteira, que era fácil de sacudir. Aleluia! E ele somente rolou, irmão, quando as coisas eram levinhas. Não é pesado não. Porque Jesus disse, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A cama não era pesada não, era leve. E quando ele chegou em outro lugar, que Jesus passou ali, foi para a festa. E diz, irmão, eu nunca vi assim, no meu português, mas eu já vi pregador pregar, que ele também foi para a festa junto. Interessante, né? Um homem que estava ali parado, 38 anos, e dali ele foi para a festa. Ele perseguiu Jesus, ou seguiu Jesus. E lá, quando alguém perguntou para ele, quem que fez aquilo com ele? Ele disse, eu não sei. Não sei quem fez isso comigo. E de repente ele estava na festa, e Jesus passa na frente dele. Isso o pregador pregou, eu nunca vi bem a história, né? Mas eu vi um pregador pregar nesses 50 anos de fé. E ele pegou aquele rabo do dele, foi ele! Aleluia! Privilégio de poder dizer que foi ele. Né? Eu não canto o hino que tudo é dele, tudo é para ele. E o paraíso também disse, foi ele. Aleluia! Se não fosse
Por quê, irmão? Porque não tem nada para me atrair. Não tem nada, irmão, que atrai nós para vir até aqui. Por que vimos até aqui? Eu venho sempre por causa que tem um versículo na Bíblia que eu considero um versículo chave. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então precisamos perseverar, irmão. Nós vimos, eu sou um crente, irmão, quando eu comecei, no tempo que na igreja lá no Macaco, na Vila Conceição, era uma zoada, irmão, não era como hoje. Nós vimos aqui, você tem um senta, o outro olha, o outro nem olha, cada um sabe da sua situação de corpo físico, que não dá nem para lugar dele. Eu já estou chegando nesse ponto, o joelho, com a mão para levantar, né? Mas a igreja era uma zoada, irmão, antes de começar o culto. Não era como os irmãos já levanta para a oração, todo mundo de pé, não era assim. Tinha uma campainha, irmão, que era batia uma vez, e os irmãos estavam na oração, pedindo batinho do Espírito Santo, outro cantando no espiritual, o outro, para cada um fazia uma coisa. E o dirigente, que era o irmão Felipe, ia batendo na sineta. Até que na terceira vez, o povo não sabia que a terceira vez era a última. Eles paravam de orar. Aí depois nós começávamos a cantar o hino. Aí depois começava o pregador, a da testemunha, que cantava hino. E assim por diante. Eu me lembro bem, irmão, que o dia que eu recebi o batismo do Espírito Santo, foi numa oração, assim, antes de começar o culto. Que a igreja, irmão, dizia, primeiro é meia hora de oração. Tinha o evangelho. E quem quisesse tomar água, que fosse tomar antes. Quem quisesse ir no banheiro, que fosse naquela hora. Que quando começasse o culto, não queria ninguém transitando dentro da igreja, nem criança. Então, nós vivendo, no começo, eu creio que o pastor Léo foi assim, o pastor Léo foi assim, todos os irmãos foram assim. Só que as coisas estão mudando. Eu vou parar por aqui, senão vou tomar muito tempo. Mas nós não podemos mudar, irmão. A gente vê que o mundo mudou em tudo. Não tem quem possa segurar. Mudou e mudou. Às vezes, eu hoje admiro, irmão, quando um jovem, quando uma criança, quando um jovem, quando uma moça, um moço, estão na igreja. Isso é privilégio, irmão. No mundo de hoje, ainda procurar vir aqui escutar o pastor Java, pastor Léo, o Maurício, as irmãs, né? Então isso é privilégio. Eu quero agradecer a minha oportunidade, não vou ler, eu ia ler só um versículo que está em Apocalipse 12:17, que eu falo muito da pedra branca, mas eu não leio. Os irmãos não vão ter essa pedra, né? Então é Apocalipse, o 2 e o versículo 17, vocês vão ver aonde está essa pedra. Obrigado, Pedro. Amém, irmãos? Deus abençoe nosso irmão Maurício, né? Eu estava vendo lá em casa hoje, que ele está falando aqui, um pregador muito famoso aí falando sobre isso. Irmãos, as coisas estão mudando muito, não podem mudar tanto assim. Quando chegava na igreja, ninguém ia para conversar um com o outro. Ia mais cedo para orar. Dobrava o joelho quando o pastor batia a campainha. Ele falou, tinha uma campainha no púlpito, hoje não usa mais. Tinha uma campainha quando batia aquele primeiro sinal para avisar a igreja que já estava chegando a hora de começar o culto. E começava na hora e terminava também na hora. E era poder de Deus mesmo, não era brincadeira não, era coisa maravilhosa, era crente sendo batizado com o Espírito Santo até antes de começar o culto. No próprio momento de oração, antes de bater a campainha, Jesus já estava batizando, já estava um fogaréu na igreja que, né? Falar em fogaréu, o camarada foi atacar a igreja,
a cavalo, né? A igreja lá da nossa terra lá, de Itaoca, cidade nova de Itaoca, foi atacar a igreja lá, e quando foi chegando, ele e outros companheiros a cavalo para entrar para dentro da igreja, o fogaréu pegado na igreja. Fogo, mas fogo mesmo, ele olhou o fogaréu lá na vareda, pronto. Não deu nem para os cantos chegar na igreja hoje não, já pegou fogo na igreja, está queimando tudo, vamos embora. Ou no outro dia está lá a igreja do mesmo lugarzinho, direitinho. E eles foram embora com a impressão que o fogo tinha pegado, tinha queimado tudo. Mas era o fogo lá do alto que estava ardendo lá e os crentes, né, cheios do Espírito Santo, coisa maravilhosa. Olha, essa cidade lá de Itaoca, Ita é pedra, Oca é pedra de cal. Por isso tem o nome de Itaoca, uma cidade muito famosa, pequena, em que os Jarbas, nos primeiros dias de vida, andando 1 hora e tanto a pé, e no início em lombo de animal, e chegava lá para a escola bíblica dominical. Meu pai era o professor, tinha mais de 40, 50 crianças, ele que ensinava. Um velho paciente, mais paciente do que eu, sabe? Velho paciente, lá com aquelas crianças, tinha 2 irmãs que ajudavam para levar no banheiro, para cuidar de uma coisa e outra, e ele ali ensinando aquela turma de 40, 50 crianças. Está lá a igreja, no mesmo lugar, graças a Deus, né? Vamos ouvir a missionária Ana, também com oportunidade. Depois da missionária Ana, nós vamos ouvir também a missionária Angélica. E vamos cultuar a Deus nesta noite. Jesus tem bênção maravilhosa para nós. Tenho certeza que todos que vieram aqui buscar uma bênção vai levar consigo a bênção. Porque Jesus está aqui. Aleluias. A paz do Senhor Jesus, meus amados. Glória a Deus. Outro dia eu estava conversando, eu e o irmão Nilson, conversando em casa a respeito disso. Na nossa época de jovens congregando, tinha uma sineta no altar. Todo mundo, eu me lembro quando a minha mãe também levava-nos para a igreja, 7 irmãos, todos ajoelhavam para orar. Ninguém levantava dali antes que o pastor, pela 3ª vez, tocasse a sineta. E realmente a gente via cura, a gente via milagre, a gente via um movimento trabalhar do Espírito Santo maravilhoso no meio da igreja. Quando a igreja se levantava, muita gente nem conseguia, um era ajudando o outro, tanto poder que era derramado no meio da igreja. O pastor no altar era uma alegria, era um gozo, era uma coisa linda de ver. Mas o importante é que nós tenhamos sempre na nossa cabeça que o nosso Deus é o mesmo, Ele não mudou. Infelizmente, quem tem mudado somos nós. Que pouco temos buscado, pouco temos orado, pouco temos nos entregado ao Senhor. Mas eu creio que haverá dias ainda em que nós veremos sim o trabalhar de Deus, não só neste lugar, mas na vida de todos aqueles que creem e perseveram. Porque a promessa do Espírito Santo não foi só para os dias que se tocavam sineta, ainda é para os dias de hoje. Eu creio ainda em ouvir o pastor Jarbas aqui com a sinetinha tocando e a igreja pegando fogo no Espírito Santo. Eu creio que assim nós vamos subir, eu creio. Eu creio que é um tempo de renovo. Eu creio que é um tempo de regozijo, um tempo de avivamento e vai chegar. Mas só depende de nós, não do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo já está no nosso meio. Depende de nós querer clamar e pedir que isso aconteça. Eu estava ali também meditando nas palavras do irmão Maurício, homem de Deus, como eu amo ver esse homem falar. E lembrando que há 38 anos aquele homem estava no tanque. E Jesus tinha 33. E a gente sabe que os
os judeus, os israelitas, todos os anos eles tinham a obrigação de subir a Jerusalém. Então eu entendo que quando Jesus passava por ali, Jesus já olhava aquele homem no tanque. Jesus já via aquele homem ali. Porque se ele estava ali há 38 anos e Jesus aos 33 começou o ministério dele, Jesus olhava para ele e talvez dizia assim: tua hora vai chegar, espera. Eu quero entender que na lógica do Senhor Deus havia um tempo para aquele milagre acontecer na vida daquele homem, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Talvez ele estava ali sentado naquela cama, naquela esteira, mas quem sabe ali ele estava clamando o nome do Senhor. Não se conhecia Jesus até o momento como Filho de Deus, mas o povo adorava ao Senhor. Talvez ele era um paralítico, sim, ele era um paralítico, mas talvez ele estava ali buscando. Quem sabe vai chegar o meu dia, quem sabe vai ser o dia que o Senhor vai fazer uma obra na minha vida, quem sabe eu sozinho vou ver aquelas águas se agitando e Deus vai me conceder o privilégio de pular naquelas águas. Como eu não sei, mas quem sabe isso podia acontecer. Mas na ótica do Senhor Deus dos exércitos, quem sabe ele olhava para aquele homem e dizia: o meu filho está chegando. O meu filho está chegando, não murmure, ele está chegando. Porque é um plano para o Senhor, não importa se com saúde, se sem saúde, há um plano do Senhor sim para nossas vidas. Só que ao invés de questionar, de murmurar, é melhor que a gente adore, é melhor que a gente busque, independente se numa esteira, independente se num leito de hospital, independente de com saúde ou não, mas o importante é que nós nos movamos à adoração, nós nos deixemos ser levados pela adoração do Espírito, porque é através dessa adoração que nós alcançamos os pés do Senhor. Eu quero entender que aquele homem sim buscava a presença do Senhor e uma oportunidade de pular naquele tanque com aquelas águas. Mas a água viva chegou primeiro até ele. Aleluia. A água viva chegou até ele. Não foi nem ele que chegou até a água. A água chegou até ele e fez uma pergunta para ele. E ele respondeu que não tinha ninguém que o colocasse naquele tanque quando as águas eram agitadas. Quem sabe o Senhor Jesus disse: eu sou as águas. Aleluia. Eu sou as águas que curam, eu sou as águas que saram, eu sou as águas que libertam, eu sou as águas que dão vida, eu sou as águas que vivifica, que edifica, que santifica. E as águas ainda hoje passam em nosso meio. Aleluia. E através daquelas águas, aquele homem ficou são e pode testemunhar da graça e da misericórdia do Senhor Jesus. Então que nesta noite nós tomemos como exemplo aquele homem. E ao invés de murmurar, de questionar, nós adoremos ao Senhor. Porque essas águas ainda continuam em movimento e ela pode chegar até nós. Basta que nós creiamos e a buscamos. Vamos adorar o Senhor? Vamos. Pode adorar o Senhor comigo? Oh, aleluia. Glória a Deus. Só o Senhor é Deus poderoso e fiel. Aleluia. Glória a Deus. Me peguei perguntando o que pode Deus fazer. Todos os planos, fazer
eu prefiro adorar. Aleluia. Eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Deus abençoe a missionária Ana. Vamos ouvir a irmã Angélica. Missionária Angélica. Depois nós vamos ouvir também o Liel. Acorda o Lielzinho aí para cantar com ele. Aleluia. Deixei ele dormir primeiro, né? Tem que ter chamado antes. Pois é, irmã Angélica. Pode vir, irmã Angélica. Aleluia. Jesus é bom, né? Está chegando, né, irmão? Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Oh, Jesus. Quero ler o Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos e feliz serás, e tudo te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como a planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz em Jerusalém. Deus maravilhoso, né? Esse que nós servimos. E eu agradeço em nome de Jesus. Meus irmãos, eu sou um desses homens bem-aventurados, né? Tenho visto já os filhos dos meus filhos. Maravilha de Deus. Já tem neto, já tem bisneto, né? 13 bis e 17 netos. É muita bênção. 6 filhos. Aqui está o caçulinha, o menorzinho. O menorzinho ali está o Ziel, bênção pura. Outros não puderam, o pastor José chegou agora há pouco. Quando eu estava saindo de casa, ele está chegando, do Rio Grande do Sul, com a Janaína, filha, e assim por diante. O Senhor Jesus está abençoando, daqui a pouquinho ele vai estar morando ali perto de nós, e vai ser bênção de Deus, né? Já veio para dar uma ajeitada, arrumar a casa lá direitinho para já vir definitivo daqui a pouco. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Em Romanos 8, capítulo 26, da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas mesmo o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Palavra de Deus abençoada. Vamos estar louvando aqui o 559. Bíblia Sagrada, és a palavra de Deus, és o mapa da jornada dos que seguem para o céu, és a carta enviada e o atalaia tem na mão, és as velas da jangada dos que levam salvação, livro de amor, livro que nos dá prazer, do Salvador, do
espírito e do saber. Livro bendito, só em ti pode habitar a palavra de amor que dos lábios do Senhor saiu pode te falar. Bíblia Sagrada, és o livro que fulgor, és a joia rejeitada pelo vituperador. És o livro para a senda, onde o roda a corrupção. És o livro que nos manda fala desta salvação. Além do véu, estás livro do Senhor, livro do céu, que transforma o pecador. Livro sagrado, bem-aventurados são os que cantam o louvor e registram com amor pela nossa salvação. Bíblia Sagrada, és a luz do meu Brasil, és a lança e a espada deste povo varonil. És dos dedos o brilhante, és no jardim a linda flor, és a luz mais radiante que nos mostra o Salvador. Tu vem de Deus, livro santo de Jesus, dos altos céus revelaste a nossa cruz. Livro que fala do poder do Salvador, livro que nos revelou como Deus a nosso amor, és a voz do Redentor. Graças a Deus, essa é a palavra de Deus, é a nossa bússola que nós temos que estar seguindo. Amém. Tem que se guiar pela palavra. A bússola é um aparelho, né, que eles usam lá no mar, no lugar mais nas matas, né, para servir de guia, tá certo? E vamos ouvir também a irmã Larissa deixando a sua participação. Pensa por, né, irmãos? Parabéns. Salve, amada igreja, que a paz do Senhor. Amém. Vou deixar uma indicação para a igreja, para mim, que se encontra em Salmos 71. Em ti, Senhor, confio. Nunca seja eu confundido. Livra-me na tua justiça e faz que eu escape. Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Se tu a minha habitação forte, a qual possa recorrer constantemente deste mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. A gente tem que confiar no Senhor. Mesmo com as afrontas, mesmo com as dificuldades do dia a dia, é que nem eu falo, eu tenho aprendido muito, eu e meu esposo. Às vezes as coisas não estão como a gente quer, a gente fala assim, não, vamos orar. É só na oração. A gente tem aprendido muito junto, a gente tem passado uns processos bem difíceis. E nesses processos a gente tem aprendido que através da oração e a confiança no Senhor, não podemos confiar no homem, temos que confiar
confia somente em Deus. E Deus faz. Se eu lhe contar tudo que Deus já fez na minha família, mesmo na minha família dos meus filhos, na minha família, por parte da minha mãe, é só Deus que faz. E eu creio que vai fazer muito mais ainda. E a minha confiança está sempre no Senhor. Qualquer coisa que eles me ligam e comentam, às vezes, tem uma das minhas irmãs que eu converso bastante todos os dias, e eu falo para ela sempre, vai para a igreja, você tem que confiar em Deus. Mesmo que a dificuldade venha, você tem que confiar em Deus. É que nem ontem a irmã Júlia comentou que nós também estávamos no pastor Amadeu, uma bênção ontem, né? Uma bênção, aquele culto foi uma bênção. E é que nem o pregador falou, nossa confiança tem que ser em Deus, nós temos que confiar em Deus, independentemente das circunstâncias. Nossa confiança é somente em Deus. E eu sempre tenho a confiança em Deus e tenho aprendido a orar mais ainda, buscar mais ainda, mesmo na fraqueza, tenho aprendido a orar mais, buscar mais, porque tenho aprendido que na fraqueza é que nos tornemos fortes. Porque se nós pensar que estamos fracos, nós vamos enfraquecer mesmo. E eu tenho buscado muito a Deus por umas coisas que futuramente, em breve, será um testemunho. E eu agradeço a minha oportunidade. Amém, irmãos? Tem aquele hino que aquele cantor canta, né? Confie em Deus, que Ele nunca falhará. Confie em Deus, que as negras nuvens passará. Oh, não duvida, mas confia em Deus. Né, irmã? A irmã também está confiada em Deus, a irmã Vera está confiada em Deus. E assim, irmã, vamos confiando no Senhor. Eu, se eu não tivesse depositado a minha confiança em Deus, não estava, né? Mas graças a Deus, passando por alguns momentos difíceis, mas o Senhor Jesus está sempre nos abençoando, irmã, sempre com as suas mãos estendidas. Diz o profeta Isaías que a mão do Senhor não está encolhida, né? Ela está estendida para nos abençoar. Às vezes, quando não recebemos, é porque está faltando alguma coisa. Ou o Senhor está nos provando, ou nós não estamos sendo aquele filho merecedor. É assim? Tem muitos casos desses, né? O filho desobediente, o pai, né? Ele pede as coisas, o pai não tem muito interesse em dar porque ele é desobediente. Agora, quando o filho é obediente, o pai se desmancha lá lutando para atender. Por isso nós temos que lutar cada dia para estar sempre obedecendo a palavra do Senhor. Vemos, sempre obedecendo a palavra do Senhor para nós poder vencer todas as lutas, todos os obstáculos. Viu? São 79 anos que o pastor Japa vai fazer agora em setembro, né? 79 anos. Já vou cair para o lado de 80 a partir de setembro. De 18 de setembro. Mas graças a Deus, estou sempre feliz, sempre alegre, sempre lutando, estando na casa do Senhor. Algum dia, né? Não passando a vez muito bem, mas vem por aqui, volto feliz, volto alegre e assim por diante. Então nós precisamos unir nossas forças cada dia para poder nós, no dia do arrebatamento, subir todos juntos ao encontro do Senhor. Né? Que Deus possa assim nos abençoar. O conjunto dá pela mão do Senhor? Dá, não? Então vamos ouvir o conjunto, Vencendo com Cristo. Vence com 4 irmãs, com 6 irmãs, com 10 irmãs, e vão vencendo em nome de Jesus. Se o Eliel quiser ajudar, auxiliar aqui, também pode vir. Vem cá. Entendeu? Conjunto Vencendo com Cristo. Alguns mudaram, outros estão viajando, né?
A Janaína está chegando aí também, definitivamente, para estar ajudando e vai ser bênção de Deus. Tenho certeza que o Senhor Deus vai continuar abençoando a sua igreja. Aleluia. Círculo de oração vencendo com Cristo. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor.
maravilha, né, irmãos? Jesus venceu. E nós também vamos vencer em nome de Jesus todo o obstáculo. Ele está conosco todos os dias, como diz a palavra do Senhor. Estou conosco todos os dias até a consumação do céu. Está chovendo, irmão Maurício, Ele está com nós. Está de sol, Ele está com nós. Graças a Deus por isso, né? O Senhor Deus está conosco todos os dias, por isso que nós estamos vencendo a cada dia. Graças a Deus. Nesse instante nós vamos ouvir a palavra pelo pastor Laércio. E se der para encerrar antes nós encerramos, se não der, nós vamos até 10 horas. Benção por irmãos. Senhor Jesus, o teu filho nesse instante vai ministrar a tua palavra. Queira, Senhor, continuar falando conosco nesta noite, usando o teu filho, o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Quero saudar os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Como a missionária Júlia fez menção aqui, estivemos lá na igreja do pastor Amadeu, porque o pastor Jarbas, ele autorizou, né? Lembra que veio a família aqui também? E o pastor, quando vocês quiserem ir lá, tem toda a liberdade, né? E ontem estava um frio muito grande, né? E fomos lá, eu, missionária Júlia, minha cunhada, e deixaram a missionária Júlia para cantar por último, né? Porque nós tínhamos chegado um pouco atrasado. E o pastor ia chamando ela, e ela cantou, né? Cantou bem, bonito, né? E o pastor Amadeu, quando pegou o microfone dele, chorava, que nem criança, assim, né? Derramava lágrimas, né? E ele olhou para mim assim e perguntou: posso falar? Posso falar da situação dela, do problema, né? Eu disse, ela falou, pode falar. Ela assim, aí ele começou a falar: olha, irmãos, olha aqui, ó. Essa mulher falou dos problemas dela e tal, e está aqui louvando a Deus. Às vezes alguém tem uma unha encravada, eu até dei risada, né? Por causa de uma unha encravada, né, irmão? Não vai para a igreja, não vem para a igreja, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Então ele usou ela como exemplo e chorava. E sentiu muita presença de Deus, sentimos todos a presença de Deus. Pregador muito bom, pregador que pregou já na África e outros países aí. E foi muito bom, graças a Deus. E hoje estamos aqui também, novamente, para adorar o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu fui para a igreja, na minha igreja já não tinha mais esse negócio de sininho, né? Porque eu não sou tão velho assim, né? Eu vou fazer 58 anos, dia 5 de julho agora, né? 58 ainda, né? Para mim chegar em 78, 79, né? Tenho só 2 netos, tenho 4 netos, né? Já tá bom, né? Tô indo bem, né? Diago, tenho 4 netos, tenho 2 filhos, 4 netos. A última foi apresentada aqui na igreja. E no meu tempo nós orávamos atrás, lá no escritório da igreja, né? E aí a turma do louvor, louvando, e nós só entrávamos assim quando era a última canção do louvor. Aí a igreja já estava ali preparada, edificada, então a gente entrava ali, o fogo já estava pegando. Mas realmente, como diz o meu amigo pastor Carlos, nos tempos antigos o poder se manifestava mais, né? Nos tempos antigos. Mas nós ainda estamos aqui de pé. E como a missionária Ana falou, é o mesmo Deus. Tá certo que está tendo menos oração,
então o poder de Deus tem se manifestado menos. Eu digo 5% de oração, 5% de vitória. 10% de oração, 10% de vitória. 50 de vitória. 100 de vitória. Né? Aquele que tem disponibilidade de levantar pela madrugada, que tem vigor, tem força, porque eu sei que não é todo mundo não, irmãos. E é difícil. O trânsito é menos na madrugada, mas também é puxado ali. Você se concentrar ali e estar na presença de Deus. Porque o inimigo, ele põe sono, e põe empecilho, e põe uma coisa e outra, mas resistir o diabo, ele fugirá de vós. Então eu peço muito a Deus, que Deus me dê assim capacidade, força para mim buscar. Porque eu sei se quanto mais eu buscar a Deus, mais eu me aproximo dele e ele se aproxima de mim. Né? Porque se eu não buscar a Deus, eu não vou conseguir nada. Eu tenho que impactar o coração de Deus pela minha fé. Não sei se parece que o pastor falou isso aí ontem até. Né? Nós temos que impactar o coração de Deus pela fé. Algumas pessoas usam de subterfúgios, como eu vou dizer, sobe o degrau da catedral, pulando no pé só, e deixa a barba crescer até chegar no pé, não corta o cabelo, entendeu? Fazem promessas para impactar o coração de Deus, para receber uma bênção. Mas eu tenho certeza que nós impactamos o coração de Deus só através da fé e da oração. Isso não é nada. Se você quiser passar uma fome de vez em quando, assim, um jejumzinho, se abdicar, deixar de comer uma maionese, que eu sei, né, Maurício, que você gosta de maionese. Não, hoje eu não vou comer maionese, eu vou me consagrar. Hoje eu vou sacrificar a minha carne e vou fortificar o Espírito de Deus em mim, porque o Espírito de Deus se alimenta através do sacrifício da tua carne, da tua determinação, da tua fé. Por quê? Nós não podemos enxergar o sobrenatural. Lógico, tem pessoas, né, que conseguem ver, tem visões, conseguem ouvir a voz de Deus, é sensível ao Espírito Santo, mas tem pessoas que não. Tem pessoas que é puramente pela fé, que vêm na igreja pela fé. Eu, por exemplo, eu nunca vi nada sobrenatural. Tem gente que viu bola de fogo, que viu anjo. Eu nunca vi nada. Eu só venho pela fé, por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu creio que Deus existe. Eu creio que Jesus Cristo é o meu Redentor e acabou. Eu acredito nas Escrituras Sagradas. Eu não preciso ver sinais. Eu não preciso dar atrás de profetas. O que eu preciso é crer que Jesus Cristo está conosco aqui e em qualquer lugar. Aleluia. Ele vai, vem, volta conosco. É o que eu preciso. Então eu vou fazer promessas. Às vezes eu vou fazer um voto. Prestem atenção aqui, irmãos. A Bíblia diz: se você fazer um voto com Deus, um propósito com Deus, e você não cumprir esse propósito, esse voto, seria melhor o quê, pastor Jagas? Ele amarrar o quê?
uma pedra na pedra e ser lançado ao mar. Está vendo aí, irmãos? Então, do que me adianta fazer isso? Eu vou ficar 3 anos e meio sem. Oh, irmãos, abra o teu coração, ouve. A Bíblia diz que a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais você ouvir, quanto mais você ler, quanto mais você buscar, a tua fé, ela vai aumentando em nome de Jesus. Ao ponto de chegar naquelas palavras de Jesus que diz, olha, se você tiver uma fé do tamanho do grãozinho de mostarda, você vai dizer assim, ó, monte, saia dali e vai para lá. Parece fácil, né, irmão? Porque o grão de mostarda é o menor semente das hortaliças, né, diácono? Não sei se já inventaram outra, mas naquele tempo era. Porém, daquela semente, nasce uma árvore gigante. Amados, então eu não preciso pular de cima de uma ponte para dizer que eu tenho fé, para impactar o coração de Deus. Eu não tenho que ser arrogante para impactar o coração de Deus. Eu não tenho que ser soberbo para impactar o coração de Deus. Porque se existe uma coisa horrível, é o homem arrogante, é o homem soberbo. Eu não gosto bem de chegar perto, sabe, irmãos? Porque o Senhor, Ele abate o soberbo e exalta quem? Os humildes. Seja humilde no teu proceder. Seja humilde nas tuas atitudes, irmãos. Não ande com o nariz empinado como muita gente aí. Comprou um carrinho novo, pronto, já era. Eu sou o número tal. Comprou uma casa, agora eu sou o número tal. Continua sendo você. Continua sendo aquela pessoa maravilhosa que você é. Porque Deus tem plano para nós. Deus tem projetos nas nossas vidas. Eu creio que Deus tem um grande projeto na minha vida. Eu não posso estar bem hoje, de uma maneira financeira. Mas eu creio que o meu Senhor, Ele pode realizar um projeto grande na minha vida e vai me abençoar, tanto a mim como vocês, como a minha esposa. Só vai depender da minha fé, da minha persistência. Para que não fique nas minhas palavras só, eu quero que você abra lá em Atos dos Apóstolos. Vou falar de um jovem muito abençoado. Pode ficar sentadinho aí, tá, irmãos? No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, versículo 8. Eu vou falar de Estevão, tá? Estevão, ele foi escolhido pelos discípulos para ajudar no trabalho da igreja. Ele era um diácono, né? E está escrito assim, Atos dos Apóstolos 6, 8. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Amém? Só que aí. Vocês conhecem a passagem de Estevão? Só ele fala cheio de fé. E a fé proporcionou poder para ele. A fé nos proporciona muitas coisas que vêm de Deus. E ele falava eloquentemente, ele pregava a palavra do Senhor destemidamente. Aí vinha os saduceus, os fariseus, discutir com ele sobre a palavra. E ele derrubava todos, por causa do Espírito que estava nele. Ele
ele era cheio de poder, ele era bom na palavra, porque ele tinha fé e também conhecimento. Porque você pode ler na tua casa aí, ó, Estevão. Ele começou a falar, começou por Abraão. Abraão, pai da fé, saiu da sua parentela para a cidade, assim, passou lá por Isaac, passou lá por Jacó. Ele pregou sobre os patriarcas da Bíblia todinho ali no seu discurso. Passou por Moisés, da época de Moisés, e veio. Ele disse, ele pregou o Pentateuco todinho ali, em rápidas palavras, e o povo ouvindo. E alguns viam o rosto dele brilhando, cheio do Espírito Santo. Pessoa cheia do Espírito Santo, ela brilha. Ela tem um semblante maravilhoso. E quando ele chegou até Cristo, é muito interessante, quando ele chegou até Jesus e começou a falar de Jesus, a testemunhar contra Jesus, aí eles começaram a se revoltar. Aí os seus semblantes começaram a se transformar, irmãos, porque de forma alguma eles queriam receber Jesus no coração. Alguns receberam, né? E outros, por causa da sua posição social, não queriam. O que aconteceu com Estevão? O que aconteceu com Estevão? Pegaram Estevão enfurecidamente, tiraram, arrastaram para fora da cidade e mataram Estevão da forma mais cruel daquela época. Porque a forma de morte mais cruel naquela época era apedrejamento e crucificação. Tá? E mataram Estevão apedrejado. E a Bíblia diz que Estevão, ele não correu. Ele não correu, ele ficou ali, olhando para o céu e falando com Deus, ainda pedindo para Deus perdoar os pecados deles. E o seu rosto brilhava. E naquele momento de agonia, mesmo naquele momento de agonia ali, irmão, ele conseguiu ver os céus abertos e ver o Filho e o Pai. O Filho assentado à direita de Deus. Que bênção! Que bênção! Aqueles irmãos lá na antiga Roma, lá, aqueles irmãos seguidores de Jesus, que foram acusados que foi eles que colocaram fogo da cidade lá e tal. Botaram lá dentro de uma arena. Eu estava vendo hoje, eu mandei no grupo, não sei se eu mandei ou não. Colocaram os irmãos lá e soltaram aqueles leões famintos ali, irmãos, crianças de colo. E as pessoas ficavam ali, e o leão vinha e devorava. Amém, irmãos? Hoje, nós não passamos a metade da tribulação que aqueles irmãos lá do passado passaram para servir a Deus. Ainda aqui no Brasil está bom de servir a Deus, tá? Mas tem país aí, se pegar vocês com a Bíblia na mão, mata você, não só você, mas toda a sua família. A coisa é séria. Coreia do Norte, né? Ou Coreia do Sul? Coreia do Norte, onde tem aquele japonesinho gordinho, terrível, endemonhadinho. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé então, vamos fazer uma oração. Aleluia, Jesus.
Oh, meu Deus, você é bom porque o Senhor tem me chamado. Obrigado, Jesus. Irmãos, aqui nós temos pedidos de oração até que já foram realizados, tá? Mas tem alguns ainda que não foram. Então eu gostaria que você fechasse os seus olhos e imaginasse aí um anjo poderoso aí, levando o Espírito Santo intercedendo por nós, levando as nossas dificuldades, as nossas dores, as nossas petições para Deus nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos orar e te agradecer, meu Deus, pois o Senhor nos deu essa oportunidade de louvar, cantar louvores à tua presença, de nos alegrar, de nos dar um culto alegre, um culto suave, Senhor, porque a tua presença está neste lugar. E intercedemos, Senhor, por cada pedido que está nessa caixa de oração, meu Pai. Em nome de Jesus, nós cremos, Jesus, que tu cura como curava antigamente, que tu ressuscita, que tu levanta o caído, o leproso. Em nome de Jesus, da missa os cegos, Pai. Meu Deus, abençoa cada um que veio nessa igreja. Abençoa aqueles que não puderam vir, Senhor. Em nome de Jesus, nos dê sabedoria, discernimento, Senhor, para que possamos ficar firme, forte em tua presença, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesse instante nós ainda vamos fazer uma oração ainda, tá? Essa oração, eu esqueci de mencionar aqui antes, nós vamos orar para a irmã Creides. Ela está com umas dores lá e não pôde vir, tá certo? E também o pastor Zé chegou de viagem, mas a esposa, a filhinha veio também, né? Para o Senhor continuar abençoando, resolvendo todos os seus problemas. Está ajeitando na casa, vai ajeitar, melhorar amanhã alguma coisa, né? Para programar o dia de mudar definitivamente para ali perto de nós. E eu sei que o Senhor Deus é poderoso, né? Ele não deixou o Oséia sair daqui, mais a família. Passou uns dias, mas, né? Está de volta aí, para o Senhor continuar abençoando também no seu trabalho, no seu emprego e assim por diante. Tá certo? Missionária Júlia, vem cá fazer essa oração. Vem cá. Essa oração é especialmente para a família do Oséias, para aqueles que estão enfermos, para que o Senhor Jesus possa curar. A irmã Júlia, irmãos, Deus tem abençoado ela de forma maravilhosa. Porque, como ela tem passado, nós sabemos, né? E está aqui dificilmente perde um culto, só Jesus, né, pastor Lécio? Só Jesus para assim abençoar. Então faz essa oração, irmã, para a irmã Creides, demais irmãos, Oséias, para o Senhor abençoar. Querido Deus e amado Pai, perdoa, Senhor, nossas falhas, nossos pecados, Senhor, para podermos entrar em Tua presença. Pai querido, te agradeço por todos os bens que tem trazido para todos nós. Pai, agradeço pelo ar que nós estamos respirando, Senhor. Pai, eu te peço agora, meu Deus, meu Pai, abençoa, Senhor, a irmã Cleide, a missionária Cleide, Senhor, tratando da sua saúde, Senhor, trazendo a ela o refrigério, meu Deus, meu Pai. Eu te peço também, Pai querido, pelo pastor, peço pela sua esposa, peço pelos seus filhos, peço pela família, Senhor. Pai,
Faz conforme a tua vontade, Senhor, e não a nossa, porque o Senhor sabe aquilo que é melhor para nós, meu Deus, meu Pai. Mas abençoa ele, meu Deus, meu Pai. Abençoa a sua nova morada, traz o conforto que eles precisam, a saúde, que essa mudança venha a ser pela tua vontade, meu Deus, meu Pai, pelo teu querer, Senhor, abençoando, Senhor, e que nada venha a faltar, Pai querido. Eu te peço também, Senhor, pela família do pastor Jarbas, pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos seus bisnetos, Pai querido, por essa família maravilhosa, Senhor, que tem trazido, Senhor, para nós a tua palavra, o teu ensinamento para nossas vidas, Senhor. E que tem orado, Senhor, por nós, pela madrugada, Senhor. Eu te peço, Senhor, e te agradeço, meu Deus, meu Pai. Eu também peço, meu Deus, por essa caixinha aqui de oração, Senhor. Como já foi orado e dito, que muitas pessoas ainda estão esperando, mas muitas já receberam o seu milagre. Pai querido, Pai amado, abençoa a nossa igreja, Senhor. Abençoa, Senhor, as pessoas que aqui estão, aqueles que por algum motivo não puderam estar aqui, Senhor. Eu te peço, Jesus, e te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? operando Deus, ninguém impedirá. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor para os irmãos.